Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ser aprovado, irá receber a coroa da vida eterna das mãos do seu Senhor. Muito bom dia! Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre sua família, e as mãos do Eterno estejam sobre os seus planos. Se porventura no decorrer desse dia terá que passar por luta, dificuldades, problemas, tenha certeza, a garantia, e tendo Deus ao nosso lado, nós iremos alcançar a vitória. Deixo com você nessa manhã um versículo da palavra do Senhor também, Salmo 119, versículo 93, onde a Bíblia diz o seguinte: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tem dado vida. Os preceitos do Senhor são um muro de proteção para todos nós. Aqueles que vivem uma vida de obediência ao Senhor sabem perfeitamente da bênção, da proteção, do amparo do Senhor sobre cada um dos seus filhos. E nessa manhã nós queremos renovar com Deus o nosso compromisso de amá-lo cada vez mais, de servi-lo, de viver uma vida de obediência, nos submetermos à sua vontade e clamarmos a cada dia que a mão do Eterno esteja sobre cada um de nós. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 11, o versículo 1. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer 10 para que habitasse na cidade de Jerusalém. E as 9 portas permaneceram em outras cidades. A estratégia que Neemias usa nesse momento, como nós podemos ler no capítulo 1, é lançar sorte para saber quem é que moraria dentro da cidade de Jerusalém. Lançar sorte já tinha sido uma estratégia usada pelo povo do Senhor e aprovada por Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas morar dentro da cidade nesse momento, as vantagens únicas eram as espirituais. Porque morar dentro da cidade, nessas circunstâncias, não trazia muito benefício, porque a cidade e os muros da cidade estavam despovoados e automaticamente, por ter uma cidade despovoada, os muros estavam vulneráveis para ser atacados e muita parte do muro, embora estivesse sido reconstruído, não estava completamente fortalecido para suportar uma pressão de um ataque inimigo. Mas aqueles que fossem morar dentro da cidade de Jerusalém sabiam que morar dentro da cidade era morar próximo do templo, era saber da presença de Deus, era o benefício espiritual que todo israelita teria, sair da sua casa e dentro da sua própria cidade ter a alegria de poder entregar as suas ofertas, abrir seu coração e receber a bênção do Senhor. O templo era o centro da vida espiritual de todo israelita. O santuário, de forma didática, Deus iria preparar todo o seu povo para receber o Filho de Deus nessa terra. Ao viver em contato com o santuário didaticamente, os seus corações estariam sendo preparados para receber o Salvador e tê-lo como sendo o Senhor das suas vidas. Os exilados que nesse momento voltaram para Jerusalém era 1/3 da população que no passado dos reis eles habitaram dentro da cidade de Jerusalém, porque no período dos reis a cidade tinha sido construída sobre as suas próprias bases, mas agora nesse momento os muros da cidade tinham sido reconstruídos em cima de ruínas. Como nós podemos ler no versículo 1, chamar Jerusalém de Santa Cidade foi uma expressão comum naquela época. Aqui, nesse versículo, é uma das primeiras vezes que nós encontramos essa ocorrência. Mas a partir de então, gradativamente, cada profeta, cada israelita começou a se referir à cidade de Jerusalém como sendo uma santa cidade. Como nós podemos ler no versículo 3, Jerusalém ou Israel está aqui se referindo ao povo que voltou do exílio babilônico. Benjamim forneceu 2 vezes mais homens para proteger a cidade de Jerusalém do que a própria tribo de Judá. Neemias capítulo 11, o verso 16, a Bíblia diz o seguinte: Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Estes homens eram responsáveis por todas as atividades que aconteciam fora do santuário. Havia uns sacerdotes que eram responsáveis para cuidar das atividades sagradas dentro do templo
Mas as atividades que se referiam ao exterior do templo, haviam também pessoas exclusivamente separadas, dedicadas para esse santo ofício. E é o que nós encontramos aqui no versículo 16. Como nós podemos ler no versículo 18 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o número de levitas, 284 levitas, era muito pequeno quando nós comparamos a quantidade de sacerdotes que foram separados para que pudesse servir ao Senhor dentro do santuário. 1.192 sacerdotes separados exclusivamente para esse ofício. O templo do Senhor jamais deveria parar. Era uma obra incessante. O desejo de Deus era inculcar no coração de cada israelita as suas verdades. Portanto, o santuário funcionava constantemente, um objetivo de impressionar, ensinar e preparar o povo para se encontrar com o Filho do Senhor. Como nós podemos ler no versículo 20 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, possivelmente algumas casas e algumas cidades foram restauradas e até heranças de sacerdotes e levitas que no decorrer do período do exílio babilônico foram levados para a Babilônia. Mas ao retornar às suas famílias, a herança dessas famílias, segundo a sua genealogia, todas elas foram restauradas para que as suas famílias pudessem tomar posse dessa herança. Como nós podemos ler no versículo 23, a mandado do rei Artaxerxes, é ele mesmo que se responsabiliza em pagar, em sustentar os cantores levitas para que o serviço sagrado de adoração e de louvor a Deus não parasse. O rei Artaxerxes tinha uma preocupação e uma política. Para aqueles que pertenciam às suas províncias, eles eram beneficiados pelo sustento do próprio rei, com o objetivo da adoração dar continuidade, mas que essa adoração também eles pudessem mencionar o nome do rei, clamar a bênção de Deus sobre o seu reinado e sobre a família real. O desejo de Deus, mais uma vez, ao permitir que o seu povo voltasse para Jerusalém, era que esse povo se expandisse, crescesse e ampliasse o seu território, a sua geografia, como nós podemos ler no versículo 30, desde Berseba até o vale de Inom. Era uma extensão de aproximadamente 65 quilômetros de metros quadrados que o povo tinha reconquistado, mas o desejo de Deus era que cada vez mais ele ampliasse a sua geografia, até porque a terra de Canaã foi uma herança dada por Deus para todo israelita. Se eles se mantivessem fiéis ao Senhor, gradativamente eles reconquistariam a terra, mas era condicional. Se fossem infiéis ao Senhor, gradativamente eles iriam perdendo o seu território. Querido amigo, nessa manhã, ao chegarmos à conclusão do capítulo 11 do livro de Neemias, cada um de nós, um dia no passado, vivemos uma vida em cativeiro, mas em Jesus Cristo nós encontramos libertação. A nossa vida espiritual foi reestruturada. Em Cristo nós encontramos uma segunda oportunidade. Nós estamos agora vivendo pela fé num processo de santificação, aperfeiçoamento em Cristo. A cada dia que vivemos, Deus, através do seu Espírito, trabalha o nosso coração, molda a nossa vida. E o chamado do Senhor para cada um de nós é que nós um dia possamos viver com Ele por toda a eternidade. Mas cabe a cada um de nós, a cada dia, fazermos as nossas escolhas, porque o chamado de Deus é que nós nos coloquemos em suas mãos, nos entregamos sem reservas. Se vivermos dessa forma, nós alcançaremos a bênção do Senhor. Aqueles que aceitam o chamado do Senhor precisam entender uma verdade. A palavra do Senhor deve ser o centro da vida de todo aquele que recebe a Jesus Cristo. Somente nele nós encontramos tudo aquilo que satisfaz as necessidades do nosso coração. Aqueles que recebem a Jesus Cristo em suas vidas precisam compreender que Ele é o centro, Ele deve ser o primeiro, Ele deve ser único e exclusivo, Senhor, Rei da nossa trajetória. Quando todo crente entender essa verdade, cada um de nós iremos compreender. Nada nessa terra irá satisfazer mais o nosso coração ou o coração de todo cristão do que agradar a Deus, fazer a sua vontade e viver pela fé. Esse é o sonho de Deus para o seu povo. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós que estamos vivendo nesses últimos capítulos. E aqueles que viverem dessa forma serão aqueles que serão chamados para receber a cidade santa, viver com o Senhor e estar com o Senhor por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.